Boa noite, igreja de Jesus. Amém, irmãos? Que legal, que bênção. Olha que igreja bonita. Olha para o seu irmão e fala para ele: você é uma igreja muito bonita. Aleluia. Agora fala em espanhol. Fala para ele: tu eres uma igreja muito bela. Agora você olha para cima e fala assim: graças a Jesus. Bem, meu pastor fala inglês, eu falo espanhol, irmão. Aleluia. Irmãos, olha só. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus, o pastor, iniciou, domingo passado, e me deu essa incumbência, de continuar. E quero dizer para você que o frio na barriga está aqui, mas é bom porque isso leva a gente a depender ainda mais do nosso Senhor. Glória a Deus. Atos 17, capítulo 6. Quero usar esse texto esse versículo como introdução da nossa mensagem. Atos 17, versículo 6 diz assim: não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado Guaratuba chegaram aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos alvoroçar a nossa cidade, amém? Nós vamos alvoroçar aonde estiver o povo de Deus, aonde estiver os remidos, nós vamos alvoroçar. Você pode bater no teu peito e falar: eu vou alvoroçar minha rua, eu vou alvoroçar minha cidade, minha escola, o meu trabalho. Aonde você estiver vai haver barulho de Deus, palavras de Deus, amém? Quantos creem nisso? Você crê nisso? Amém, querido? Glória a Deus. Nós somos o povo do último momento, irmãos. Amém? Nosso Senhor está retornando, está voltando para nos buscar. E nós vamos fazer muito alvoroço. Eu tenho certeza no meu coração que nós vamos fazer barulho em Deus, na família. Nós vamos fazer muito barulho na religião, na educação, na mídia, nas artes, na economia, no governo. Aonde estiver o povo de Deus, aonde o povo de Deus estiver, algo diferente vai acontecer ali, algo de melhor vai acontecer. Além da salvação, além da provisão de Deus, curas, milagres, vai acontecer coisas poderosas aonde Deus te colocar. Seja qual for a esfera da sociedade que Deus te colocar, você vai ser relevante naquele lugar. Amém? Você toma posse disso? Você consegue tomar posse disso e declarar isso sobre a vida do seu irmão? Diga para ele: você vai ser uma bênção aonde o Senhor te colocar. Diga para convencer ele, diga: você vai ser uma bênção aonde o Senhor te colocar. Amém? Irmãos, como o nosso pastor comentou semana passada, antes da gente pensar em esfera da sociedade, eu tenho certeza que nós vamos marcar o lugar onde o Senhor vai nos colocar. Mas nós também não podemos esquecer de tratar, de cuidar, de vigiar das nossas bases, das coisas que nos vão dar suporte para que a gente possa ir além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque o poder de Deus opera em nós. Nós também precisamos estar atentos. E o pastor falou sobre uma escala de prioridades que nós devemos nos atentar. São 7 escalas nessa escala. A primeira é você e Deus. Nós precisamos cuidar de como está o meu relacionamento com Deus, como está o meu relacionamento com o meu Senhor, como que está o meu relacionamento comigo mesmo, porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então muitas vezes a dificuldade de amar alguém é porque muitas vezes nós não estamos nos amando. Eu contei hoje de manhã para os irmãos que eu conheci um rapaz que ele disse para mim que ele não consegue nunca se arrumar olhando no espelho, nem penteia o cabelo se olhando no espelho. Ele não consegue se olhar no espelho. Por quê? Porque tem problema com ele mesmo. Terceiro, você e sua família, seu cônjuge, seus filhos, seu trabalho, seus familiares. Como que está o seu relacionamento com seus filhos? Você tem discipulado seus filhos? Você tem feito culto doméstico? Você tem sido um pastor na sua casa? Você conduz a sua família à presença de Deus? Você, esposa, você chama o seu marido para orar como auxiliador. Amor, hoje nós não oramos juntos, precisamos orar juntos. Amor, nós precisamos com muito jeito. Amor, nós precisamos fazer o culto doméstico, precisamos orar em casa, precisamos buscar ao Senhor.
Sabe, irmãos, nós precisamos cuidar disso. Quarto, você e seus pastores, como que está o seu coração em relação à pessoa que é responsável espiritualmente por você, com o seu pastor local? Qual é o seu coração com a sua igreja local, com a sua célula? Nós precisamos sempre estar cuidando disso. Você e seus liderados, você que discipula, que lidera, você, como que está o seu relacionamento com seus discípulos, com os irmãos da sua célula, as pessoas que você pastoreia? Sabe, irmãos, às vezes as pessoas elas se ferem conosco, mesmo a gente sem querer, às vezes a gente acaba machucando. Nós precisamos ir até lá, muitas vezes a ovelha novinha, nós precisamos ir lá, às vezes uma brincadeira, às vezes alguma coisa que não era a sua intenção, mas feriu. Então precisa ir lá, trazer de novo, né? Você e as pessoas em geral, as pessoas do trabalho, seu vizinho, como que está a sua relação com sua vizinhança, com as pessoas que você trabalha, sabe? Nós temos que cuidar disso, sabe? Você e o mundo à sua volta, todas as pessoas. Precisamos parar e pensar e fazer uma análise. Será que tem alguém que eu tenho algum problema? Será que tem alguém que eu tenho algum tipo de ressentimento, alguma mágoa? Sabe? Nós usamos muito esse versículo de 1 Coríntios 23 sobre se examinar. Nós não podemos fazer isso uma vez no mês. Nós temos que fazer isso diariamente. Sabe? Final do dia, puxa, será que eu não falei alguma coisa que talvez feriu meus filhos, talvez feriu minha esposa? Será que, né, o pastor Eibe fala que o mais espiritual é aquele que pede perdão primeiro, sabe? Nós devemos sempre estar pedindo perdão, né? Sempre, não podemos permitir que o inimigo tenha brecha. E nessa noite eu quero falar com vocês, nós vamos ver juntos aqui, vamos consultar juntos, se porventura, né, o pastor comentou domingo passado sobre áreas da nossa vida, algumas que precisam ressurgir e outras que precisam ressuscitar. E ele disse que ressurgir, ele até deu o exemplo de alguém que talvez no mundo usava o dom que Deus lhe deu da fala, de se comunicar bem para enganar, para mentir, para tirar proveito das pessoas, e aquela pessoa se entrega a Deus, começa uma vida com o Senhor, e aquele talento, aquele dom, ele ressurge de uma maneira usada por Deus, ele se torna um missionário, se torna um pregador da palavra de Deus, um líder de célula, um discipulador. Ele usa aquele dom que Deus deu para ele, para abençoar as pessoas. Então, e existem áreas na nossa vida, que é onde eu quero hoje, junto com você, eu quero dizer para você que, irmãos, preparando essa mensagem nas madrugadas aí dessa semana, durante os dias, Deus ministrou muito meu coração, e eu quero ser sincero para você, é difícil ministrar essa palavra e conter as lágrimas e a contrição e o quebrantamento, porque de fato existem áreas nas nossas vidas, na minha vida, que precisam ser ressuscitadas. Existem áreas na minha vida, na sua vida, com certeza, e nós vamos identificá-las hoje juntos, que precisam ser ressuscitadas, que nós precisamos abrir para que Deus ressuscite elas. E eu quero convidar você a ler a sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas. Eu não quero usar muitos textos hoje para a gente ganhar tempo, mas tem alguns que não tem como não colocar. Mas eu quero usar esse de Lucas 10, versículo 38 a 40. Eu quero usar uma família como base para a gente falar sobre isso. Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada. Diga comigo, ocupada. Mais forte, ocupada. Isso, glória a Deus. Maria, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe: diga-lhe para que ela me ajude. Sabe, irmãos, nesses dois versículos aqui, a gente vê uma coisa normal acontecendo. Essa era uma residência, uma família de 3 irmãos, possivelmente, a Bíblia não conta, mas é bem possível que os pais tenham morrido, né? Mas ali moravam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria.
né? E era uma família de cristãos. Maria, ela tinha o hábito de ficar sentada aos pés do Senhor. Toda vez que Jesus visitava eles, era um hábito de Maria sentar aos pés do Senhor. Marta era uma cristã também, porque se eles permitiam que Jesus entrasse na casa deles, eles tinham um relacionamento com Jesus, é certo que eles eram cristãos. Mas Marta era uma cristã, mas era, como diz o versículo acima, era uma cristã bem ocupada. Ela sempre estava ocupada com alguma coisa. Lázaro, que era o homem da casa, permitia a entrada do Senhor, porque ele era o homem da casa e se tornou amigo de Jesus. Então, eles eram uma família de crentes, que tinham relacionamento com amizade com Jesus. E aquilo acontecia, sempre que Jesus passava por ali nos seus evangelismos, nas suas caminhadas, Jesus chegava lá, Marta estava ocupada e Maria sentava aos pés de Jesus. E nesse versículo não fala de Lázaro, então é bem provável que Lázaro, naquele momento que Jesus passou lá, Lázaro não se encontrava em casa. O amigo chegou e não encontrou outro amigo em casa. Jesus encontrou só Marta e Maria. Então, eles tinham essa normalidade na vida deles. A vida deles era assim. De vez em quando, quando Jesus vinha, Marta se ofendia, porque Maria ia lá e sentava nos pés de Jesus, né? Então, eles eram uma família cristã normal. Aí, a gente indo lá para João, você está lá em Lucas, dá um pulinho mais para frente, no último evangelho da Bíblia, do Novo Testamento, lá em João, capítulo 11, vamos ver o que aconteceu aqui, o que nós podemos aprender também. Mas fica com esses 2 versículos aí de Lucas no seu coração. Lembra que Lázaro possivelmente não estava em casa, Marta era uma pessoa muito ocupada e Maria tinha o hábito de sentar nos pés de Jesus. João capítulo 11, Evangelho de João diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Ou seja, pelo que diz o texto aqui, eles eram pessoas bem conhecidas naquele povoado. E aconteceu que Lázaro adoeceu ou ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e que lhe enxugara os pés com os cabelos. Aqui o texto está falando que vai acontecer no próximo capítulo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã Maria e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Diga comigo bem forte, diga: mais 2 dias aonde ele estava. Aqui, irmãos, dá um pause aí. Aqui nessa parte do texto, e aqui nós vamos começar a desenvolver a mensagem. Aqui, Jesus, ele faz um plano. Lembra que Jesus, ele conhecia muito bem Marta, Maria e Lázaro, ele sempre passava por lá. E eu quero dizer a mesma coisa para você. Jesus passa pela sua vida todos os dias. Jesus conhece você, amém? Jesus conhece a sua casa, Jesus conhece o que se passa com você. E aqui nesse versículo 6, aqui quando chega a notícia, na verdade era notícia para os discípulos, porque Jesus, ele provavelmente já sabia, né? E quando chega a ele que Lázaro estava doente, ele faz questão de ficar mais 2 dias ali. E se a gente for mergulhar, se a gente for a fundo, você vai ver que, né, lá naquele lugar, depois de 3 dias, é considerado mesmo que não tem jeito, a pessoa morreu, que ela está morta de verdade, que não tem jeito, né? Então, o que acontece? Jesus, quando ele fala que vai ficar mais 2 dias ali, é de propósito o que ele está fazendo. Ali, Jesus, ele está montando um plano, ele está criando um propósito ali, né? E, sabe, irmãos, Deus, uma coisa que o Espírito Santo ministra muito no meu coração, Deus, ele sempre vai falar 3 coisas para a gente, você deve saber. Ou Deus vai te falar não, ou Deus vai te falar sim, ou Deus vai te falar espere. Vamos repetir? Diga comigo: não, sim e espere.
O nosso relacionamento diário com o Espírito Santo vai fazer com que a gente entenda quando que Deus está dizendo sim, quando que Deus está dizendo não e quando que Deus está dizendo espere. E agora eu te pergunto, nesse texto aqui, o que Deus estava dizendo? Espere. Deus estava dizendo espere. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas pode ser que Deus está dizendo para você hoje, espere. Tenha calma. Segura mais um pouco. Por que Deus faz isso? Porque Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que Deus tem o domínio? Quantos creem? Levante a mão. Você crê que Deus tem o domínio de todas as coisas? Que nada acontece sem que Ele saiba? Então por que muitas vezes você fica de cabelo em pé? Então por que muitas vezes nós jogamos o domínio próprio pelo ralo? Se nós sabemos que Deus tem controle de todas as coisas. Por que no final do mês você fica desesperado? Por que quando chegam os boletos na sua caixa de correio você fica apavorado? Por que muitas vezes você pensa em negociar a oferta ou dízimo? Se você sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Por que nós ficamos vagando em outro jeito a não ser confiar? Se nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, entender e confiar no nosso Senhor. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ver em nós uma fé inabalável. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam. Aconteça o que acontecer, eu preciso estar firmado nos princípios. Quando eu estou firmado nos princípios de Deus, quando eu estou confiando em Deus, irmão, a terra pode tremer, mas o céu não tem terremoto. Eu estou firmado em Deus, eu estou confiando em Deus. E a Bíblia diz, versículo 7, olha só: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo o Senhor quer voltar para lá. Olha só, irmãos, o medo, o que o medo faz? Talvez o medo, talvez a autopreservação, sabe, se a gente não cuidar, elas tiram nós do propósito e do plano de Deus. Jesus falou para eles: nós vamos voltar lá, Lázaro está doente, Lázaro, nós precisamos voltar, nós vamos voltar lá. E eles estavam com Jesus, por quê? Porque eles acreditavam que ele era o Filho de Deus. Eles acreditavam que Jesus não era uma pessoa normal. Mas quando Jesus resolve quebrar o protocolo, fazer alguma coisa diferente, esse cara tá doido, cara. Voltar lá, mestre, mas o povo quer te matar. Sabe, irmãos, nós temos muitas dificuldades de obedecer uma direção de Deus. Muitas vezes nós nos defendemos, achamos um monte de argumento para a gente não obedecer. Mas eu creio em nome de Jesus, que a partir de hoje eu e você seremos extremamente obedientes. Nós precisamos lembrar do que está escrito lá em João 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha para o seu irmão e fala para ele: você precisa diminuir, para que o nosso Deus cresça. Amém? Nós precisamos, irmãos, permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Por quê? Porque eu não sei você, mas eu estou na igreja, eu sirvo a Jesus porque eu cheguei numa conclusão que os meus planos, a minha vontade, o meu jeito de governar minha vida não me levou em lugar nenhum. Então por isso eu resolvi me render à vontade de Deus. Agora, eu não posso nessa caminhada permitir que a minha vontade seja maior do que a vontade de Deus. Eu preciso permanecer naquilo que eu me coloquei.
salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que não vai me faltar nada? Porque eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Eu tenho um governador sobre a minha vida, eu tenho um governo sobre a minha vida, eu tenho alguém que manda em mim, que se chama Jesus Cristo. Amém? Então, aí ele continua dizendo, versículo 9, de Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Aqui Jesus estava falando de como que é caminhar com ele, é diferente. Como que é caminhar no mundo e como que é caminhar com ele. Quando você caminha pelo olhar, pela óptica do mundo, se você caminhar de noite, você tropeça. Se você caminhar de dia, você não tropeça. Deus estava falando de como que é caminhar com ele, como é estar com ele. Versículo 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha só, primeiro ele disse que Lázaro estava doente. Eles não entenderam. Agora ele falou: olha, Lázaro está dormindo. Nosso amigo Lázaro está dormindo. E eu vou lá para acordá-lo. Ou seja, tem um de nós, um do nosso time, que está doente, que está dormindo, nosso amigo. E a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. E Jesus falou: nosso amigo, nós precisamos ir lá atender o nosso amigo. E os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Olha o tamanho da dificuldade que eles tinham de entender o propósito de Deus por causa do medo. Interessante que Jesus, ele fala e eles rebatem. Jesus fala e eles rebatem. O medo governava o coração deles, a mente deles. É a mesma coisa que você tem um leão, uma onça dentro de uma jaula, você quer tirar dali, ela te machuca, porque ela não entende que você quer soltar ela, que você quer pôr ela para fora, pôr em liberdade. Os discípulos, eles não estavam entendendo, e aí eles se defendiam com todo tipo de argumento possível. E aí o versículo 13 diz: Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, ele está morto. Aí eu imagino que eles se espantaram. E eu creio, irmãos, espiritualmente falando, que nessa noite você vai ficar espantado, porque Deus vai mostrar para você, como tem mostrado para mim, que existem áreas da nossa vida que não estão adoecidas, que não estão dormindo, mas que estão mortas. Nós precisamos entender, sabe, Deus, por nos amar, por nos querer de uma forma tão preciosa, por querer que aquilo. Eu fui orar para uma pessoa outro dia, e o Espírito Santo me mostrou várias caixas grandes de depósito dentro dela, e aquelas caixas abertas, e o Espírito Santo falou para mim: esses depósitos fui eu que coloquei, e eu quero que eles saiam para fora. Irmão, Deus colocou dons, talentos, chamados dentro de você, e nesses dias Deus quer colocar para fora isso. Deus quer que saia para fora o depósito que Ele colocou dentro de você. Talvez alguma área da sua vida, da minha vida, está morta, e é nessa área que Deus quer mexer nessa noite. É nesse lugar que Deus quer entrar. Então por isso que Deus está falando claramente. E você sabe aonde que Deus está falando com você. Deus está dizendo para você: meu filho, não está adoecido essa área. Passou por um período de ficar doente, passou por um período que estava adormecido, mas agora está morto. E morto só quem pode ressuscitar? Fala comigo: Jesus. Só Ele pode ressuscitar, irmão. Situações na nossa vida, só Jesus. Não é autoajuda, não é coach, como o pastor fala. É Jesus, irmão. É Jesus. Olha para o seu irmão e fala: é Jesus, meu mano. É Jesus. Eu e você, irmãos, precisamos entender que é o tempo da gente parar de se enganar.
Deus já te mostrou e você já sabe a área da sua vida que está morta. Versículo 15: e para o bem de vocês, Jesus falando, e para o bem de vocês, estou contente por não estar lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos para lá para morrermos com ele. O que eu entendo desse versículo aqui? Que muitas vezes nós estamos, mas nós não acreditamos. O fato de você estar junto, o fato de você estar fazendo, de eu estar fazendo, não significa que a gente está entendendo. Os discípulos, eles estavam, mas eles não entenderam. Eles não conseguiam entender, por causa da rasura deles. Jesus, como um excelente pastor, um excelente discipulador de propósito, ele foi permitindo com que as coisas acontecessem. Você vai ver na história que Jesus, ele vai conduzindo. E o final, irmão, não tem um jeito mais bonito de falar para você. Eu queria achar uma palavra mais bonita, mas você vai ficar de cara. Você vai ficar de cara. E olha só que versículo 17, olha o que diz: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Versículo 18: Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, era perto. Era perto. Se Jesus tivesse outro plano, ele iria lá no mesmo dia, mas ele, de propósito, ele não foi. Versículo 20: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria, diga comigo, mas Maria. Irmão, mas Maria, por quê? Porque Maria, ela ficou em casa. Quem que era a ocupada? Marta. Quem que mandou chamar Jesus? As duas. As irmãs de Lázaro mandaram chamar a Jesus. Então eu mando chamar quem eu sei que pode resolver o meu problema e eu não vou receber. Aqui eu já consigo ver que alguma coisa aqui diferente já aconteceu. Maria não era aquela que sentava aos pés do Senhor, que tinha uma reverência, uma honra grande pelo Senhor? E aí Marta vai encontrar o Senhor e Maria fica em casa. Maria não foi ao encontro do Senhor para sentar aos seus pés, como era de costume. Mandou chamar ele, por quê? Porque ela não fez o que era de costume. Porque, talvez, irmãos, a honra de Maria morreu. Talvez, irmãos, a reverência de Maria morreu. Talvez a adoração de Maria morreu. Talvez a não querer ir buscar e não ir querer encontrar ao Senhor foi porque a busca de Maria morreu. E quando a nossa honra ela morre a respeito do Senhor, a respeito de Deus, irmãos, Deus perde a importância para nós. Quando a nossa honra pelo Senhor ela morre, Deus perde a importância para nós. As coisas de Deus não são mais importantes. Deus não é tão importante assim. Quando a nossa honra ela morre. Quando a reverência ela morre, as coisas de Deus elas não cabem mais na minha agenda. Quando a reverência de Deus ela morre dentro de mim, eu tenho algumas frases prontas para falar. Para o meu pastor, para o meu discipulador, para o meu líder de célula, para o meu irmão que serve a Deus comigo. Quais são essas frases quando a minha reverência, a minha honra, ela morre? Quando eu puder, eu vou. Puder, eu vou. Se der tempo, eu vou. Se não tiver nada mais importante, eu vou lá. Culto, na célula, no discipulado, seja o que for.
Eu vou ver aqui as minhas coisas, se der, eu vou. Chegar atrasado no culto não é mais motivo de vergonha, é orgulho. Porque quem faz os meus horários sou eu. Não faço questão de chegar no horário no culto, eu não me programo para chegar no horário do culto. Por quê? Porque Deus já não é tão importante assim. Minha reverência, minha honra em relação a Deus morreu. Quando morre a adoração, o louvor, ele precisa ser muito bom para me levar a adorar a Deus. Tem que ser um louvor perfeito, porque senão eu não consigo adorar a Deus. Sabe, o culto foi até legal, tudo. Quase que eu consegui adorar a Deus. Se não fosse o irmão errar lá, se fosse aquela outra música. Por quê? Porque a minha adoração já morreu, então eu dependo da adoração dos outros. Eu já não tenho mais, a minha morreu. Minha morreu. Quando morre a busca, a minha busca pelo Senhor, quando ela morre, eu não cresço. E a culpa não é minha, a culpa é da igreja que não faz coisas que me agradam. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando para ela, contando para ela a nossa igreja, ela tem isso, ela faz aquilo, nós estamos agora com o Amor em Ação. E eu queria, em nome de Jesus, que você aplaudisse esses voluntários do Amor em Ação, porque nós temos feito a diferença para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Mas tem sido um privilégio dado por Deus, poder servir o necessitado, poder servir o órfão, poder servir a viúva. Como tem sido poderoso, irmãos. Como tem sido poderoso pregar as caixinhas de caixa de leite. E eu estava contando para esse irmão, olha, lá na igreja nós temos atmosfera, nós temos isso, nós fazemos aquilo, e todas essas atividades da igreja, eu contando, e eu na expectativa que no final ele fosse falar, uau, eu quero participar disso, eu quero fazer parte daquilo. Quando eu terminei de falar tudo, já com a minha boca cansada, ele falou, pois é, mas por que vocês não fazem isso daqui? Por quê? Porque a minha busca, ela já morreu. Então eu dependo que a igreja faça alguma coisa que me agrade. Versículo 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Diga assim, glória a Deus. Irmãos, essa Marta é impressionante. Primeiro ela coloca o coração dela no versículo 21. O que estava no coração dela, ela fala, Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí eu fico imaginando, ela versículo 22, mas ela diz, mas sei, que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E se você não conhecer a consequência do texto, o final do texto, e você lê até o versículo 21, você pensa assim, meu Deus, essa Marta vai ser a mulher que vai ressuscitar Lázaro. Por causa da fé dela, por causa da confiança dela, o irmão vai ressuscitar. É através dela que vai acontecer. E Marta foi muito bem até aqui. Marta foi muito bem. Aí Jesus, para colocar mais lenha na fogueira da fé dela, Jesus diz no versículo 23, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Você está entendendo, irmão? Olha só, ela diz que sabe que Deus dará a Jesus tudo o que ele pedir. E aí no versículo 23 Jesus diz, fechou então, seu irmão vai ressuscitar. Aí você fica, meu Deus, essa menina é fera, cara. Olha, meu Deus. Aí, no versículo 23 vem a frustração. Versículo 24, perdão. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar. Podia ter um ponto aqui, irmão.
Podia ter um ponto aqui. Podia ter. Poxa, Marta. Pô, eu queria ser o técnico para estar lá. Ô, Marta, ó, vai ressuscitar e deu. Você já pensou? Olha só, irmão. Eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Aí Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar. Quando Jesus foi falar amém, ela continuou a frase, na ressurreição no último dia. Fala assim comigo, Marta. Olha para o seu irmão aí e fala, você não é Marta. Você não é Marta. Ô, Marta. Poxa, eu estava tão empolgado com essa Marta, irmão. Estava quase convidando ela a ir para minha célula. Poxa. Agora que ela tem que ir, né? Porque, poxa, que nível de fé. Aqui, irmãos, a gente vê uma Marta sem fé ou com uma fé teórica. Marta sabia a teoria muito bem. Muitas vezes nós sabemos a teoria muito bem. Nós conhecemos a palavra. Quando você vai falar de Jesus para um desviado, qual a primeira coisa que ele fala? Eu conheço a palavra. Aí você tem que dar uma ré, perguntar para o Espírito Santo, o que eu falo, Espírito Santo? Porque a vontade é falar, e por que você não pratica, abençoado? O que você está fazendo aí no mundo, cabeção? Chuta esse pote de lavagem e volta, rapaz. Perde o gosto por esse negócio nojento, isso é comida de porco, que Deus tem para você, é um banquete. Meu Deus, irmão. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E a igreja diz o quê? Amém. Vamos de novo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Aleluia. Aí ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Então amém. Olha o que a Marta disse. Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Aleluia. Podia ter um ponto aqui também. Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. Letra. Marta conhecia muito bem a letra. E não está errado. Mas Marta e Maria esqueceram de quem elas eram no Senhor. Eu fiquei me perguntando lá em casa, será que essas duas irmãs não pensaram em orar pelo irmão quando ele estava doente? Ou elas imediatamente veio uma febrezinha, já, chama Jesus. Chama Jesus. O que muitas vezes nós fazemos. Automaticamente alguém ficou doente em casa, qual que é a primeira coisa que a gente pensa, humanamente falando? Vamos para o posto. Ou chama o pastor. Chama o meu discipulador. Esse é o natural do humanismo. Agora, se você é uma mãe cheia do Espírito Santo, se você é um pai cheio do Espírito Santo, o filho é seu, há uma autoridade dada por Deus sobre a minha vida. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Eu vou orar por você. A esposa, ai amor, tô com uma dor de cabeça, está amarrado. Amém, homens? Amarra a dor de cabeça, irmão, isso não é de Deus, é do capeta isso aí. Amarrado, sai. Marido ficou doente, adoeceu. Amor, vamos orar. Orou, clamou. Discipulador, pastor, líder, olha, fulano aqui não está muito bem, já orei, já clamei a Deus. Quero pedir para vocês estarem em oração aí. Nós estamos crendo que o melhor de Deus vai acontecer. Esse é um posicionamento de uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé. Agora o raso, o que ele faz? Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Socorre nós aqui. A febre já está com 26. Fala misericórdia. Versículo 28. E depois de dizer isso,
foi para casa e, chamando a Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Aqui tem um ponto positivo e um negativo. Qual que é o ponto positivo? Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. Quando Marta falou: o mestre está te chamando, ela levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E agora eu vou te fazer uma pergunta: há quanto tempo você está ouvindo o Senhor te chamar? Há quanto tempo você está ouvindo que Deus quer usar essa área aí da sua vida? Quantos aniversários você já comemorou do chamado que Deus tem para sua vida? O que Maria fez? O lado positivo, quando Jesus... Vamos treinar, irmãos? Vamos treinar? Você aceita comigo treinar? Coloca o seu nome no lugar de Maria. Ao ouvir isso, David levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Ó, Lucas. Ô, irmão, por que você não levantou? O mestre está te chamando. Vamos de novo. Coloca o seu nome, fala o seu nome bem alto, amém? Quem está comigo? Amém? Olha só. Ao ouvir isso, David levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Aleluia, aplauda Jesus. Uou, aleluia. Glória a Deus, pode se sentar, irmãos. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. Mas, se ela se levantou é porque ela estava deitada. O que Maria, que tinha o hábito de sentar nos pés do Senhor, o Senhor estava por ali, e o que Maria estava fazendo deitada? Irmão, o que você está fazendo deitado ainda? Por que tu não se mexe em direção ao chamado que Deus tem para você? O que te impede? O que te trava? Versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela iria ao sepulcro ali para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como dizia um pastor amigo meu, a mesma falácia da Marta. As duas concordaram que se Jesus estivesse ali, o irmão não teria morrido. As duas concordaram em não ter fé. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu eles. Versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha como a dificuldade de entender, irmão. O pensamento deveria ser outro. Aquele que faz o cego ver, aquele que tem feito um monte de milagres chegou aí, é certeza que ele vai ressuscitar o Lázaro, vamos festejar.
Para o choro, vamos glorificar, Jesus chegou, aleluia, glória a Deus, o Senhor está aqui, o milagre vai acontecer, Lázaro vai viver. Mas a morte estava dentro delas, a morte estava dentro deles, e quando você está morto por dentro, você não consegue transpassar a vida. Eles estavam todos mortos por dentro. Jesus chega naquele lugar e ele encontra uma atmosfera de morte, uma atmosfera de pouca fé. Por isso que no versículo 38 ele diz: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para aquela situação. Olhando Marta e Maria, poxa, vocês me conhecem, eu sou Jesus, e eu cheguei aqui, vocês estão querendo me convencer de que não tem jeito. É o que acontece muitas vezes, nós queremos convencer, às vezes a pessoa que está nos motivando, que está nos incentivando, nós queremos convencer que não dá certo, nós queremos convencer que não é. Em vez de nós dizermos amém, se o Senhor está falando, se Deus está dizendo amém, vai acontecer, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, vai dar certo. Se Deus falou no seu coração, você é uma pessoa de oração, se Deus está falando, vai acontecer, eu creio junto contigo. Mas muitas vezes nós ficamos achando argumento, mas não é, mas eu não consigo, mas eu não sei, mas não vai dar certo, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem um monte de coisa. E aonde está Deus nisso? Aonde está a sua fé? Aonde está? Eu estava pensando outro dia lá na minha casa, eu falei, meu Deus, cara, Jesus, pense comigo, irmão, faz assim, fecha o olho. Pensa comigo, imagina se você ousasse, a partir de amanhã, colocar em prática tudo que você conhece sobre Deus, com ousadia, com coragem, você colocasse em prática tudo que você sabe, toda a teoria que você conhece, você colocasse em prática, nós começássemos a ser bons praticantes, não somente ouvintes. Olhe para mim e me responda, como que seria a sua semana? Como que seria o seu ano daqui até o final? Mas o que nós fazemos, irmãos? Queridos, glória a Deus, vamos começar o compartilhamento da nossa célula, aleluia, glória a Deus. Alguém lembra aqui o tema da mensagem de domingo? Cri, 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 cri. Poucos lembram, né? Nós precisamos, irmãos, ser bons ouvintes e também bons praticantes da palavra de Deus. Versículo 39. Aí Jesus diz para eles: tirem a pedra, disse ele. Aí vem quem? Quem que aparece? A Martinha. Ela está me perseguindo nesse texto, só pode. Tirem a pedra, disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Mas quem que estava falando para tirar a pedra? Não era aquele enviado por Deus? Não era aquele que fazia o cego ver, o coxo andar? Não era para Marta falar, ele mandou tirar a pedra. Ou vem que você ajuda aqui, vamos levar isso, tá, meu irmão? Mas quando a adoração morre, quando a reverência morre, quando a honra morre, quando a fé morre, nós temos argumento para tudo, menos para tirar a pedra. Nós temos muita força para negar, nós temos muita força para fugir, nós temos muita força para nos esconder,
nós temos força para fazer de conta que não é com a gente, mas quando Jesus pede para nós tirar a pedra, a gente é fraco. A gente é fraco. Quando se trata do meu eu, da minha vontade, eu sou forte. Não, porque eu penso assim, porque eu acho que é assim. Era voz, porque eu acho que é assim, eu penso que é assim e tal. Aí quando é hora de fazer a vontade de Deus, eu não consigo. Hoje de manhã eu comentei com os irmãos, você é morada de Deus, amém? Quantos creem que são morada de Deus? Você é casa de Deus. Irmão, na maioria das pessoas que estão aqui, Deus, Ele não está batendo na porta do seu coração mais, porque Ele já entrou, Ele já está lá dentro, amém? Você tem Jesus aí no seu coração? Jesus está aí dentro do seu coração? Mas a Bíblia diz que nós somos casa do Senhor, somos morada do Senhor. E eu não sei na tua casa, mas a minha casa, ela não tem só a porta da sala de entrada. Ela tem a porta do quarto, a porta do banheiro, a porta do quarto das crianças, a porta da cozinha. E tem uma porta que eu particularmente não levo ninguém lá nessa porta, que é a porta da despensa. Por quê? Porque lá onde está tudo bagunçado, onde está tudo virado. E eu quero dizer para você que é justamente nessa porta que Jesus está lá. É aí que eu quero entrar. É aí que eu quero governar. É aí que eu quero reinar. É aí onde está tudo vencido, tudo morto. É aí que eu quero entrar. É lá que Jesus quer entrar. Mas Ele espera que a gente abra a porta. Disse-lhe Jesus: não lhes falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouves. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Irmãos, ali estavam Marta e Maria, que eram íntimas de Jesus. Ali estavam os discípulos, e Jesus classifica todos por causa da pouca fé de povo, de multidão. Senhor, para que essa multidão creia. Irmão, você não é mais multidão, você é discípulo de Jesus. A sua fé, a sua entrega precisa ser maior. Você é discípulo de Jesus, você é íntimo de Jesus. Nessa oração de Jesus, Ele relata ao Pai a atmosfera que Ele encontrou ali. Um lugar sem fé. Marta e Maria não sabiam mais que Jesus tinha poder para curar e ressuscitar. Esqueceram de quem era Jesus. Esqueceram da sua identidade em Deus. O que aconteceu com a fé delas? Morreu. O que acontece quando a nossa fé morre? A primeira coisa, a gente desagrada a Deus, porque Hebreus 11:6 disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a minha fé está morta, irmãos, a gente desagrada a Deus em primeiro lugar. Não consegue agradar a Deus. E depois um monte de situações vem como consequência, porque a minha fé morreu. Aí vem depressão. Você chegar na igreja em depressão, você chegar na igreja se sentindo só, você chegar na igreja triste, você chegar para Jesus na solidão, com comiseração é uma coisa. Agora você servindo a Deus, ficar assim, é porque sua fé morreu. Sua fé morreu. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância é alegria, é festa, é regozijo, é vida no Espírito.
É uma vida de fé, uma vida de perseverança, é uma vida de coragem, de ousadia. Não é uma fé, um andar passivo. É assim mesmo. Isso aqui faz parte. Não, eu vou orar, Deus vai falar comigo. Romanos 12:2, eu não vou me conformar com essa situação. Alguma coisa Deus vai fazer. Deus fala comigo, eu vou para a madrugada. Eu vou falar com o meu líder, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou me conformar com isso. Meu Deus, alguma coisa tem que acontecer, Deus fala comigo. Meu discipulador ora comigo, eu estou com essa situação. Mas daí não, a gente fica guardando lá dentro da tumba. E aí, versículo 44, versículo 43 diz: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Irmão, tira o Lázaro dali do texto e coloca a área da sua vida que você sabe que está morta, claramente falando. E diz como Jesus falou: saia para fora. Jesus está dizendo para essa área da sua vida hoje: saia para fora. Vida, Deus quer colocar vida nessa área da sua vida, da minha vida. E aí o versículo 44 diz: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E esse versículo 44 aqui, ele mostra para mim e para você um processo. Primeiro, o sepulcro foi aberto. O que isso significa? Não adianta a gente chorar, mas não abrir, irmão. Não adianta você andar triste por aí, borocochô. Não adianta você, não adianta. Não ir no culto não resolve, não ir na célula não resolve, não orar não resolve, fazer birra não resolve, sair da igreja não resolve, virar ateu não resolve, falar mal da liderança não resolve. Sabe o que resolve? Você abrir a tumba. Eu acho interessante que Jesus chega ali, ele não coloca a mão em nada. E aí ele chega na frente da tumba e pede para que tirem a pedra. Nós precisamos de ajuda, irmãos. Nós não conseguimos tirar a pedra. Lázaro não tinha como ele tirar a pedra, mas alguém tirou a pedra. E aí, segundo passo, Lázaro ouviu. Ele não podia. Jesus bradou lá de fora: Lázaro! Ele não podia gritar lá de dentro: estou aqui envolto no fosso. Ele não podia. É o Senhor, estou aqui dentro, alguém vai me ajudar. Cara, ele estava todo enrolado em faixas. Isso aqui é a nossa parte. Lázaro ouviu, Lázaro se levantou e Lázaro andou. Sabe o que isso quer dizer? Lázaro se levantou. Irmão, isso quer dizer que é hora de nós mudarmos a nossa postura. Lázaro estava deitado, cara. Quando ele ouviu, ele imediatamente se levantou. E aí depois, a Bíblia diz que ele foi aonde Jesus estava. Lázaro andou, isso é decisão. Nós precisamos ouvir, nos levantar e tomar a decisão de ir. Muitas vezes você está parado no ouvir, você está ouvindo Deus falar com você, mas você está parado, mas você está ouvindo, amém, é positivo, você está ouvindo. Talvez você ouviu e você já mudou a tua postura, você já, cara, Deus está falando comigo, vou começar. Agora falta a decisão de sair dessa situação.
de sair com toda dificuldade. Lázaro saiu para fora. E aí quando ele chega lá fora, Jesus diz o quê? Tirem as ataduras dele, tirem as faixas dele. E eu imagino que Lázaro ficou até nu. Mas você acha que quem estava morto, que foi ressuscitado, estava preocupado com nudez, irmão? O pior Jesus já fez por você. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Jesus te ressuscitou. E agora você vai ficar preocupado com, eu fiquei magoado porque porque, irmão do céu, me ajuda, Jesus. Sai dessa vida, irmão. Jesus te deu vida. Tirou você do buraco. Mandou que removesse a pedra. Então Lázaro, ele ouviu, ele se levantou, ele andou e ele aceitou ajuda. Podia ficar em pé lá, só Jesus me toca. Vocês saem fora. Só Jesus, meu negócio é com Jesus. Foi Ele que me chamou, então é Ele que tem que falar comigo. Não, cara. Não. Tiraram a faixa dele. Ele não se importou. Ficou nu. Provavelmente colocaram uma roupa nele. E aí Jesus diz para deixar ele ir. Irmãos, faça como Lázaro. Se levante, por gentileza. Fique em pé. Eu te pergunto, para onde que Lázaro foi? Jesus disse, tirem as ataduras dele, libertem ele desses panos, e deixem ele ir. Pergunta para o seu irmão aí no ouvido dele, aonde que foi Lázaro? Para onde que Lázaro foi? Pergunta para o irmão do outro lado, pergunta, para onde que foi esse cara? Alguém viu Lázaro por aí? Irmão, olha só. Lembra comigo lá do texto de Lucas? Marta era ocupada, sim ou não? Maria tinha o hábito de sentar nos pés de Jesus. Jesus chegou lá, Lázaro não estava. E Marta questionando Jesus o tempo todo. Interessante que Marta, toda vez que ela abriu a boca, foi ou para ir contra o que Jesus estava falando, ou para mostrar o quanto ela conhecia da palavra, ou para falar mal da irmã. Às vezes a gente, para falar de Jesus, não dá, né, irmão? Mas para falar do irmão, para criticar a igreja, para falar, a gente é bom. Mas para falar de Jesus eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar daquele que me salvou. Mas às vezes para colocar defeito, para achar defeito, a gente é fera. E aí olha só o que aconteceu. João capítulo 12. Eu achei para onde que foi o Lázaro. Descobri para onde ele foi. João 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Olha o versículo 2, irmão. E tenha certeza de uma coisa, um poder, um fogo de Deus vai começar a queimar dentro do seu coração à medida que eu leio esse texto. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta, que era ocupada, estava fazendo o quê? Marta servia. Jesus ressuscitou o servir, o compromisso na vida de Marta. Enquanto Lázaro estava onde? À mesa com ele. Tire o nome mesa por intimidade. Lázaro foi ressuscitado, passou pelo processo da ressurreição, e Lázaro não foi ser dono do seu nariz. Lázaro não, Lázaro foi para a mesa com o seu Deus. Lázaro foi para o lugar da intimidade, irmão. O seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é na intimidade com o nosso Deus.
Por isso que Deus quer ressuscitar áreas da nossa vida, porque nessa área Ele quer ter intimidade. Versículo 3, então Maria, que tinha perdido a honra, que tinha perdido a adoração, que tinha perdido a reverência ao Senhor, que quando o Senhor chegou, ela não estava nem preocupada de Jesus estar chegando ali, ela nem se levantou, ela precisou que a irmã fosse chamar ela. Olha a mudança na vida de Maria. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Deus ressuscitou a adoração, a reverência, a honra na vida de Maria. Jesus ressuscitou o servir, o compromisso na vida de Marta. A ocupada da Marta se tornou uma serva. Jesus tirou aquela família de um estado de religiosidade. Eles eram religiosos, eles estavam acostumados já com a presença, eles estavam acostumados a fazer a mesma coisa. Marta estava acostumada a sempre dar uma desculpa, a sempre estar ocupada, a sempre dizer que não podia, que tinha coisas mais importantes para fazer. Maria, religiosamente, ela tinha o hábito de sempre sentar aos pés de Jesus. Mas nesse texto, depois da ressurreição, depois da área da vida delas, porque Jesus não foi até Betânia para ressuscitar Lázaro, Jesus foi para ressuscitar os três. Jesus foi lá ressuscitar os três da religiosidade. Jesus foi lá ressuscitar eles da mesmice. Jesus foi lá ressuscitar eles da mornidão. Irmão, não se acostume com a mornidão. Não se acostume a fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. E nós vemos isso nesse texto. A ocupada da Marta estava servindo agora. Lázaro não estava mais dentro de uma tumba. Lázaro estava à mesa com o seu Senhor. Quando permitimos que áreas da nossa vida sejam ressuscitadas, nossa intimidade aumenta, irmãos. A nossa vida se torna uma adoração com perfume. Deus está batendo não na porta do seu coração. Talvez algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, Deus está batendo na porta do seu coração, dizendo que Ele quer fazer tudo isso aqui e muito mais. Talvez você está dentro de um sepulcro da vida, de pecados. Talvez você caminhou já com o Senhor e você foi soterrado pelas suas más atitudes, por uma série de coisas que você negociou e você abandonou, e você está aí. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para dois tipos de pessoa. Deus está bradando na porta do seu coração. Você que hoje nunca entregou a sua vida para Jesus, Ele está na porta, do lado de fora ainda, mas Ele está doidinho para entrar lá dentro, irmão. E para você que já está um tempo caminhando com o Senhor, você sabe, eu não sei, eu sei da minha, qual área da sua vida que o Senhor está batendo, qual porta de dentro da sua casa que Ele está batendo, qual área da sua vida que está morta, que claramente você sabe, o Senhor já te mostrou, e hoje Ele está dizendo para você: tire a pedra. Tire a pedra. Ele está dizendo para você: tire a pedra, filho. Tire a pedra. Tire a pedra. Quantos querem tirar a pedra nessa noite? Quantos estão ouvindo o Senhor bradar, chamando você? Você está ouvindo? Sim ou não? Se você está ouvindo, levante a sua mão. Se você está ouvindo Deus falar com você, não é eu, esquece o David, mas você entende que é Deus falando com você. E agora eu te pergunto, se você ouviu, se você está ouvindo o Senhor falar com você, qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo que você tem que dar? O que você tem que fazer agora? Pastor, eu já estou de pé. Lázaro ouviu,
Lázaro, como você ficou de pé, e depois o que ele fez? Está nas suas mãos, irmão. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente. Está na sua mão. Você ouviu, você se colocou de pé. As ataduras vão te impedir de vir aqui na frente, ou você vai ser ousado e vai vir dizer para o Senhor: Senhor, aqui estão as minhas ataduras. Senhor, aqui estão as minhas ataduras. Eu quero ressuscitar, Senhor. Chega, Deus. Eu quero, Senhor. Venha dizendo a área da sua vida que você quer que o Senhor ressuscite. Venha falando o nome. Talvez é mais de uma área da sua vida que está morta. Venha falando para Ele. É só você e Ele. Nós estamos apenas como aquelas pessoas que ajudaram a remover a pedra. Mas quem está falando com você é o Senhor. É o Senhor que está bradando no seu coração. É o Senhor que está falando com você. É o Deus que você ama. É o Deus que você conhece como Marta conhecia. É o Senhor que Maria conhecia como você conhece. Talvez você conheça a palavra como Marta. Talvez você tenha o hábito de se prostrar como Maria. Mas ainda falta entregar. Ainda falta alguma coisa ainda. Falta um lugar, o Senhor reinar. Imagine comigo, você está nos pés de Jesus. Você está sobre os pés de Jesus. Jesus está aqui. O Senhor está aqui. É o seu momento de falar com Ele. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como nós vemos no texto, Lázaro foi. Quando Jesus disse: deixe ele ir. Você que está em pé, você que está aqui na frente, olhe para mim, fique em pé. Sabe, irmãos, o último estágio da ressurreição é ir para a intimidade. Eu quero que agora, em nome de Jesus, você saiu de dentro da tumba. Amém? O Senhor tirou você de dentro da tumba nessa noite. E o lugar onde você está agora é na mesa, é na intimidade. E quando nós estamos na intimidade, nós como os anjos, ou junto com os anjos, nós adoramos o Senhor. Porque Ele nos tirou da tumba, porque Ele nos tirou de dentro do sepulcro. E nós estamos face a face com Ele. Nós estamos no lugar de intimidade. Você está agora no lugar de intimidade. Você está na mesa com o Senhor e com os anjos. Você vai declarar